hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o hábito da escrita e como ela transformou a minha vida. Então eu vou falar um pouquinho sobre o poder que esse hábito trouxe pra minha vida, autopercepção, autoafirmação no mundo também, pra minha identidade, pra eu me conhecer de verdade, os meus dons, os meus talentos, a minha forma de me comunicar. E espero que isso possa pelo menos trazer algum insight ou despertar um pouco uma vontade aí em você pra de repente tentar esse hábito novo nesse ano. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal e fica nesse vídeo pra gente bater um papo juntas. Bom, eu vou mostrar um pouquinho algumas coisas, contar um pouco do meu processo e como esse hábito fez eu me conhecer de verdade através dessa escrita terapêutica mesmo. Como eu consigo fazer mudanças significativas na minha vida a partir dessa autopercepção diária, como isso é muito importante pra gente conseguir realizar os nossos sonhos, traçar as nossas metas, a partir desse espaço realmente genuíno, justamente porque você tá conectado com quem você é de verdade, com o que você acredita, com o que faz sentido pra você, com o que funciona pra você, de uma forma bem autêntica e genuína mesmo, sem se prender a padrões, com o que as outras pessoas estão fazendo, com o que funciona pra elas, mas o que funciona pra você. Então a escrita, ela proporciona isso, você se conectar com você mesma, com a sua mente, dessa forma bem profunda e verdadeira mesmo, longe de distrações, de comparações e de receitas com o que você deve fazer ou não da sua vida, do seu ano, das suas metas, mas se entendendo a partir desse espaço que você vai entendendo a sua mente de verdade, você vai entendendo o que você quer pra sua vida e você vai criando um material palpável com isso, onde você pode acessar como se fosse um mapa sobre si mesmo. Já tem uns 5 anos que eu tenho esse hábito realmente instaurado na minha rotina. E isso mudou completamente quem eu sou, a minha forma de enxergar o mundo, de lidar com as minhas emoções, os meus sentimentos, os acontecimentos da vida. E eu comecei com isso, na verdade, porque eu era uma pessoa muito ansiosa e eu descobri que escrevendo isso ajudava a aliviar minha mente simplesmente pra esvaziar e lidar melhor com os sintomas que a ansiedade traz. Também iniciei junto ao meu processo terapêutico e anotando os sonhos também que eu tinha, perceber o que eu tava sentindo naquele dia, o que tava acontecendo na minha vida, e dessa forma eu fui aprendendo a lidar melhor realmente com as coisas e comigo mesma. Isso me ajudou a ser uma pessoa muito mais presente, muito mais tranquila, consciente de quem eu sou e consciente das minhas ações, das minhas escolhas, tanto em pequenas coisas no dia a dia como as maiores assim ao meu redor, como quais são meus sonhos, quais são meus medos, o que tem acontecido de repetitivo que eu não tô percebendo ou que eu tô percebendo, mas não tô conseguindo mudar. E muitas vezes na escrita isso vai se mostrando às vezes de uma forma muito inconsciente ou até que você vai percebendo realmente enquanto você tá escrevendo. Então é uma forma muito única de você se conhecer, se perceber e aos poucos se entendendo cada vez mais, se conectando cada vez mais com a sua essência e com o que você quer da sua vida. Além de coisas pequenas assim e práticas do dia a dia. E onde eu tô sendo muito perfeccionista e eu posso mudar? Que padrões repetitivos eu tô deixando se repetirem, acontecerem constantemente que tá me impedindo de evoluir ou de conquistar certa coisa? Ou então meu dia foi de determinada forma e eu finalizei ele me sentindo de tal jeito. Então eu posso ir percebendo pontos dentro de mim, dentro da minha rotina, dos meus hábitos maiores, o que eles influenciam, o que eles impactam no meu dia a dia, nos meus sentimentos, na minha forma de agir com o outro, comigo mesma, com o mundo e por aí vai. E aqui tem um plus também, que eu comecei a alinhar toda essa minha escrita com o meu ciclo menstrual. Sendo mulher, você tem um super poder com isso. Se você começa a escrever e ir anotando como você tá se sentindo, se você teve algum sintoma relacionado ao seu ciclo, a sua mudança de fase, essas flutuações hormonais, também é algo muito, muito rico e poderoso. Se você consegue perceber e anotar essas ideias no papel, e você vai alinhando isso justamente com a sua vida também,
com a sua agenda, com o seu trabalho, com o seu dia a dia, e você consegue lidar até muito melhor com essas inconstâncias que é ser mulher. E para de se achar tão louca, ou então de cair nesse papo mesmo que a gente acredita, muitas vezes passa uma vida acreditando, ou que a sociedade mesmo vai fazendo a gente acreditar cada vez mais, de que existe algo errado em nós, ou que a gente é muito inconstante na nossa forma de criar, na nossa forma de trabalhar, na nossa forma de produzir. E entendendo isso, a gente passa a ser mais autêntica e a respeitar de verdade quem a gente é e a lidar melhor com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa produtividade, de uma forma bem saudável, a partir desse espaço genuíno mesmo. Bom, aqui eu tô com alguns cadernos desses últimos anos e eu acho isso tão rico, tão poderoso, eu ter toda a minha jornada praticamente registrada desses últimos anos, desse aprofundamento, desse autoconhecimento, porque eu posso ligar pontos, ligar fatos e me entendendo cada vez melhor. Mas, pra chegar nisso tudo, eu queria compartilhar com vocês que raramente eu inicio uma escrita já pensando no tema. Funciona como uma conversa. Às vezes tem algum insight inicial, mas muitas vezes eu só sento, pego meu caderno, a minha lapiseira, meu lápis e escrevo. Eu deixo a mente ir dialogando comigo mesma. Na verdade, o meu inconsciente dialogar comigo. Muitas vezes eu vou sentar e vou escrever de uma forma muito racional. Tipo, hoje eu acordei desse jeito, o dia tá de tal jeito, eu tô com tal coisa na cabeça, tem uma questão que tá me deixando ansiosa, tem algo que tá me deixando muito animada pra eu fazer, que eu tô preocupada, N coisas, mas você percebe que depois que você vai escrevendo, essa mente mais tagarela, racional e controladora, ela vai diminuindo. E aí teu inconsciente vai falando mais com você e você vai se deixando guiar pela escrita. Pelo menos essa é a proposta da escrita terapêutica e é assim que funciona comigo. Então eu deixo as palavras virem sem pensar muito sobre qualquer assunto e o intuito é deixar esse racional de lado mesmo. Por mais que pareça contraintuitivo, na verdade é justamente o contrário, porque você vai silenciar essa mente mais racional pra deixar a sua intuição falar com você. O que ela tem pra dizer pra você? É aí que tá o ponto-chave, eu acho, dessa escrita terapêutica. É muito importante a gente lembrar que o caminho de cada um é muito único. E eu acho que é disso que a gente tem que se lembrar pra tudo na nossa vida. Pra qualquer coisa, hábito novo que a gente queira implementar. Mas eu posso te indicar uma coisa, principalmente se você procura entender e explorar mais a sua criatividade de uma forma autêntica mesmo, a partir desse lugar mais fiel possível com a sua essência, com quem você é, a forma que você cria pro mundo, eu diria, tenta escrever do seu jeito, no seu tempo, sem regras, sem temáticas definidas, só escreve. Primeiro senta num lugar confortável, deixa o teu ambiente bem gostoso, onde você fique livre de preocupações de tempo, de pessoas, situações, principalmente onde você esteja e crie um lugar em que você sinta seguro para ser você mesmo e se expressar da sua forma, muito livre e autêntico. Então se dê a chance de experimentar algo novo, quem sabe a escrita te ajude aí a desvendar algumas coisas sobre você que você nem sabe ou que você precisa se conectar com ela, e quem sabe a escrita te ajude quanto ela me ajudou também a transformar a minha vida. Uma última dica extra pra vocês, que é o quanto o nosso ambiente influencia muito na nossa criatividade, na nossa forma de se conectar com a gente mesmo e de fazer as coisas. Como arquiteta e uma pessoa que escreve há muito tempo e se conecta muito com isso, eu queria te dizer duas formas de escrita. O ambiente que a gente tá, a forma que ele se apresenta ao nosso redor, as atmosferas que a gente cria, principalmente com iluminação e essas coisas de conforto, vão ditar basicamente o tom que a nossa escrita vai ter. Então, por exemplo, se você quer acessar uma parte mais racional, com mais clareza, mais objetiva do seu cérebro, sobre assuntos assim mais específicos, é bom que você esteja num ambiente mais amplo e bem iluminado, né? Que você esteja com esse ambiente te proporcionando esse foco. Claro, livre de todas aquelas distrações que a gente já sabe, que é bom pra gente produzir bem em qualquer área da nossa vida, seja criativa ou não. Nesse sentido, algumas coisas criativas também podem sair, mas eu vejo que assuntos mais racionais
são melhores elaborados quando o ambiente está proporcionando essa configuração assim, onde basicamente você tá tentando transfigurar o seu cérebro com essa clareza aqui pro ambiente externo. Até porque isso geralmente é indicado para quando você vai estudar, trabalhar, uma premissa bem básica, né? Porque daí nesse sentido você sente que tem mais espaço para fluir, viajar nas suas ideias e tudo mais. Isso funciona para coisas mais amplas de criatividade. Mas quando, por exemplo, você quer acessar assuntos que são mais profundos, mais inconscientes, que sejam mais da sua intuição mesmo, da sua alma falando contigo, é muito interessante que o lugar que você esteja seja mais introspectivo, assim, mais misterioso, mais reservado, seja um ambiente mais escuro, com uma luz mais indireta. Eu acho muito interessante, em alguns casos, a gente criar uma espécie de casulinho pra gente, que seja uma mesa menorzinha, às vezes tem alguma prateleira assim por cima, ou algo ao redor, tipo uma parede, uma divisória, você fechar uma cortina, deixar só uma vela acesa, uma luzinha baixa. Dessa forma, você vai fazer a mesma coisa que eu falei, de clarificar o seu cérebro para suas ideias. Você vai jogar a luz num lugar um pouco mais específico e vai, digamos que, deixar mais difícil o lado racional ver e falar as coisas, ficar tagarelando, ficar racionalizando demais. É muito legal pra você se conectar com sentimentos, emoções, coisas que estão meio confusas ou mensagens mais subjetivas e até psicografadas aí que você possa ter. Eu queria indicar também 3 livros para vocês que foram bem importantes para reafirmar o quanto esse hábito é importante para minha vida, pelo menos, para eu entender todo esse processo que é colocar nas palavras, na escrita, nos cadernos, tudo que tá se passando na minha mente, como isso me ajuda a estar mais presente e me conectar de uma forma bem verdadeira com as coisas que eu sinto e eu penso. Eu vou deixar escrito para vocês aí, todos eles, e eu vou ler algumas citações que eu achei bem pertinentes e relevantes para compartilhar. O primeiro é a Atenção Plena, Mindfulness, do Mark Williams e Danny Penman. Quando cedemos demais ao piloto automático, podemos acabar pensando, trabalhando, comendo, caminhando ou dirigindo sem uma consciência clara do que estamos fazendo. O maior perigo é que grande parte da nossa vida passe assim, sem que de fato estejamos vivendo. E eu sinto que a escrita, ela traz isso de volta, essa atenção plena pro que tá acontecendo na nossa vida. Eis a essência da atenção plena. Acordar para o que está acontecendo no mundo e dentro de você, momento a momento. E a pura consciência transcende o pensamento. Permite que você cale a mente tagarela e iniba os seus impulsos e emoções reativas. Já no livro da Brené Brown, Mais Forte do que Nunca, ela traz um pouco as escritas como uma ferramenta pra gente lidar com essas emoções de uma forma mais prática, assim, né? De lidar com a gente mesmo e com as situações, com as pessoas, com a vida, né, no geral. Vou ler algumas coisas pra vocês. Assumir as nossas histórias significa fazer um ajuste de contas com os nossos sentimentos e descobrir as nossas emoções sombrias. Medo, raiva, agressividade, vergonha e culpa. Não é fácil, mas a alternativa, negar as nossas histórias e nos desligarmos da emoção, significa optar por permanecer a vida inteira no escuro. Ela coloca, que a descoberta começa quando aumentamos o nosso nível de curiosidade e tomamos consciência da história que contamos a nós mesmos e sobre a nossa mágoa, raiva, frustração ou dor. No minuto em que estamos de cara no chão da arena, a nossa cabeça começa a tentar encontrar um sentido para o que está acontecendo. Essa história é movida pela emoção e pela necessidade imediata de autoproteção, o que significa que provavelmente não será fidedigna, bem pensada, nem civilizada. Por isso, a escrita ajuda muito nesses momentos mais tempestuosos, assim, mais explosivos,
que as emoções estão à flor da pele. Como eu comentei bem no início do vídeo, é uma boa ferramenta pra gente despejar tudo que a gente tá sentindo, tudo que a gente tá pensando, sem filtro nenhum, sem se preocupar se alguém vai ler aquilo ou se a gente mesmo vai estar julgando aquilo. É uma forma muito boa da gente se conectar com as nossas emoções, de lidar com uma situação específica da vida, que ela traz, por exemplo. O que mais preciso aprender e entender sobre a situação? O que mais preciso aprender e entender sobre as outras pessoas da história? O que mais eu preciso aprender e entender sobre mim mesmo? E você vai discorrendo sobre isso na sua escrita. Eu acho essa uma ferramenta muito interessante que eu implementei pra minha vida mesmo. Eu te sugiro aí, tenta fazer o mesmo na próxima situação que você viver, que você sentir que tá difícil de lidar. Tenta dar um passinho pra trás, escreve um pouco e depois você lida com aquilo melhor, com as emoções mais no papel, assim, que você vai ter mais clareza da melhor forma de lidar com isso, né? Essa parte eu acho muito interessante também. Dar sentido às coisas está na nossa biologia e com frequência o nosso comportamento padrão consiste em inventar uma história que faça sentido, que pareça familiar e nos ofereça recursos para a nossa proteção. A escrita proporciona justamente isso, né? A gente contar uma história e depois a gente pode voltar nessa história e ver que história que a gente estava contando. Então é muito interessante. Escrever nos ajuda a colocar as questões em perspectiva e organizar a experiência, pelo fato da nossa mente ser projetada para tentar compreender o que ocorre conosco, traduzir em palavras as experiências confusas e difíceis, torna os acontecimentos apreensíveis. Escrever sobre reviravoltas emocionais por apenas 15 a 20 minutos diários durante 4 dias consecutivos é suficiente para reduzir a angústia, a ruminação e os sintomas depressivos, além de fortalecer o nosso sistema imunológico. Olha que interessante. E eu posso dizer na prática, isso é muito verdade. Tanto é que nos períodos de maiores angústias e sofrimentos da minha vida, assim, foi porque fatores externos, correria, dia a dia, me impediam de escrever, de fato, de manter esse hábito bem constante, ou de escrever com mais liberdade, mais profundidade, e isso se refletia na forma que eu ia me sentir depois, ou que eu me sentia na hora, assim, porque eu sentia que se eu parasse um tempo, assim, com um pouco de liberdade pra escrever, toda aquela ansiedade, ou tudo aquilo que eu tava sentindo, passando, aquilo ia diminuir e acalmar. Mas muitas vezes a vida não deixa a gente fazer isso, né? A gente dá essa pausa. Então a gente tem que escolher mesmo se priorizar, enfim, fazer isso pela gente mesmo. Tem mais uma citação dela que eu quero só finalizar aqui, que não é possível chegar a um novo e corajoso final se partirmos de um lugar que não seja autêntico. Permita-se chapinhar pelas águas, às vezes turvas, do que você está pensando e sentindo. Você pode ficar zangado, ser pretensioso, culpar os outros e se confundir. Só não edite o texto, nem tente fazê-lo ficar perfeito. Tome cuidado com a necessidade de certezas. A incerteza é ardilosa e serve para levar uma boa história adiante. Ela traz bastante perguntas, assim, pra gente refletir nessas páginas diárias. Então, aconselho aí, se você quiser um livro que te desperte um pouco esses insights pra escrever e se conectar mais com você mesmo, esse livro da Brené Brown. Na verdade, todos eles são perfeitos, eu li todos. E por último, eu quero indicar muito pra vocês que se sentem, assim, mais artistas, mais criativos, que é um livro bem conhecido da Julia Cameron, O Caminho do Artista. Ela diz, já no início do livro, que as páginas matinais são um suporte pro artista e que é quase uma obrigação, um dever você fazer elas criteriosamente, religiosamente, todas as manhãs, porque isso, além de nos manter conectados, motivados com a nossa essência, a nossa criatividade, esse ato de criar, ela também é uma ferramenta que vai te ajudar a desenvolver sua criatividade, a se conectar com ideias, coisas bem criativas mesmo, a partir dessa tua essência. Eu indico muito, muito, muito esse livro e eu vou ler algumas coisas também que ela fala sobre escrever. Para todos os seres criativos, as páginas matinais são um suporte, a trilha que exploramos e a trilha que nos leva de volta para nós mesmos. Então, uma forma de escutar é escrever as nossas páginas matinais. À noite, antes de dormir, podemos listar áreas nas quais precisamos de orientação. E de manhã, ela coloca que a gente pode escrever sobre os mesmos tópicos, mas a gente acaba conseguindo ver novas avenidas a percorrer que não enxergávamos anteriormente. E graças às páginas matinais, aprendemos o que queremos e, por isso, nos tornamos dispostos a fazer as mudanças necessárias para atingir aquilo. Isso é muito real.
toda mudança significativa que eu fiz na minha vida foi graças às minhas escritas, porque eu voltava nelas, eu identificava padrões, eu via o quanto eu tava sofrendo, ou o quanto eu queria muito tal coisa, algumas ideias que se conectavam, fatos e acontecimentos. E basicamente nesses últimos anos, todas as decisões, movimentações, mudanças que eu faço na minha vida são graças a essas páginas, não só matinais, mas é esse hábito da escrita terapêutica. Muitas das minhas ideias mais criativas também vêm desse espaço. A Julia Cameron fala que você precisa se comprometer a reservar um tempo tranquilo só pra você. Tente adquirir o hábito de fazer uma checagem pessoal várias vezes por dia, por um momento. Pergunte a si mesmo como você está se sentindo. Escute a sua resposta e responda gentilmente. Ela coloca também que frequentemente pode existir uma semana de grandes ideias de descobertas, ela pode ser seguida por outra de letargia, e que as páginas vão parecer inúteis, mas elas não são, realmente não são. O que você está aprendendo a fazer ao escrevê-las mesmo quando está cansado e achando chato é a descansar sua mente na própria página. Ela coloca que a gente identificar as problemáticas e preocupações, a gente vai reclamando, vai enumerando, vai identificando, vai isolando e nos inquietando, mas a gente também consegue ouvir soluções que também são importantes, e a gente começa a formar reservas criativas que a gente vai usando para quando chegar o momento de realizar a nossa arte. E isso é muito verdade, porque as minhas poesias, as minhas escritas mais reflexivas e poéticas surgiram dessas páginas, dessa escrita terapêutica de uma forma bem intuitiva, espontânea, e graças a isso hoje eu tenho uma reserva de arte mesmo, uma reserva criativa. Então ter isso, manter esse hábito foi algo muito importante pra mim como artista. É só um adendo aí, se você também se identifica um pouco com isso, eu te sugiro a tentar fortemente a implementar o hábito da escrita na sua vida. E uma coisa bem importante aqui pra escrita em específico é lembrar que as opiniões negativas do que ela chama de sensor, que é o nosso senso crítico, o nosso lado mais racional, tentar podar as nossas asas muitas vezes, é que essa voz não é verdade, mas isso requer prática. Então, acordar todo dia e ir lá escrever um pouco, você aprende a escapar dessa voz controladora que ela chama de sensor. E não há uma maneira errada de você escrever todos os dias no seu diário, no seu caderno, enfim. A opinião dessa voz crítica não conta. O que conta é essa tua essência, essa tua expressão autêntica, genuína. Então, é legal também você escrever os pensamentos do próprio sensor, se você quiser. Mas deixa ele resmungar e reclamar, que você talvez tire alguma lição disso, mas você não tá dando trela pra ele. Você não tá deixando ele só na tua mente controlar as tuas ações e as tuas ideias. Então, colocar ele pra fora, essa tua voz crítica, também é algo muito positivo pra gente aprender a lidar melhor com a gente e ser mais autoconfiante, sabe? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se te despertou algum insight, se te motivou a começar a escrever, se você já escreve, me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Já deixa seu like, se inscreve no canal. Obrigada por assistir e até os próximos vídeos. Tchau!